A paz do Senhor, queridos jovens, estamos aqui para mais um momento Escola Bíblica Dominical. Estamos no segundo trimestre do ano de 2020, estudando sobre tempo de conquistas, fé e obediência no livro de Josué. Vamos estudar a lição de número 9 do dia 31 de maio do ano de 2020, os gibeonitas enganam Josué. Nosso texto do dia está em Efésios capítulo 5, versículo 15, que nos diz: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Me chama a atenção neste texto três palavras. A primeira é prudente, nécios e sábios. O que vem a ser uma pessoa nécia? É uma pessoa que é desprovida de conhecimento, de discernimento. E ao contrário, sábio é uma pessoa que tem conhecimento, é uma pessoa avisada. E o prudente é uma pessoa que é cautelosa, uma pessoa sensata. Então o apóstolo Paulo nos mostra aqui que o servo de Deus, que o jovem, ele precisa ser uma pessoa avisada, uma pessoa que tenha conhecimento. É importante ser prudente, ser cauteloso. Vamos notar nesta lição aqui que Josué não foi cauteloso, que Josué não foi cuidadoso, deixou-se enganado. Um líder militar deixou-se enganado pelas aparências. Então, a nossa síntese vai dizer o seguinte: precisamos estar vigilantes quanto àqueles que, com artifícios mentirosos, tentam nos fazer abandonar a nossa fé. Vamos falar sobre os gibeonitas, que eram os heveus, descendentes de Cão. Se você ler em Gênesis capítulo 15, Gênesis capítulo 10, versículos 15 ao 17, vai falar sobre a descendência de Cão, e lá vocês vão ver os heveus, que também são os gibeonitas. Vamos para os nossos comentários da lição, e o nosso texto bíblico, que é o texto base da nossa lição, está em Josué, no seu capítulo 9, versículos de 1 ao 6, e os versículos 15 e 16. Eu vou estar lendo com vocês para que a gente possa entender melhor essa lição de hoje. Diz assim o versículo 1. E sucedeu que, ouvindo isso todos, os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, e em toda a costa do grande mar, e em frente do Líbano, os heteus, e os amorreus, e os cananeus, e os fariseus, e os heveus, e os jebuseus. Se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeão, ouvindo que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram também de astúcia, e foram e se fingiram embaixadores, e tomaram sacos velhos sobre os seus jumentos, e odres de vinho velhos, e rotos e remendados, e nos pés sapatos velhos e remendados, e vestes velhas sobre si. E todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué ao arraial, a Gilgal, e lhe disseram, a ele e aos homens de Israel: vimos de uma terra distante, fazei, pois, agora concerto conosco. Versículo 15. E Josué fez paz com eles, e fez um concerto com eles, que lhes daria a vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. E sucedeu que ao fim de 3 dias, depois de fazerem concerto com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Me chamou a atenção o versículo 1, que vai falar sobre e sucedeu que ouvindo isso tudo. Então, a nos mostrar que as nossas vitórias sempre irão repercutir negativamente aos nossos adversários e ao inimigo de nossas almas. Então, o inimigo de nossas almas, ele não fica satisfeito ao ver a nossa vitória. Ele não fica feliz ao ver a nossa conquista. Então aqui sucedeu que, ouvindo isso tudo, então suscitou uma ira
para os seus adversários. Então vamos aqui à nossa introdução, que vai falar que Josué não consultou ao Senhor. Então vamos notar mais uma falha que Josué comete, ao não consultar ao Senhor para saber se deveria ou não fazer concerto com o Senhor. Então aqui nós aprendemos uma grande lição, que antes de nós tomarmos qualquer tipo de decisão, precisamos consultar ao Senhor. De outra forma, estaremos fadados ao fracasso e à derrota. Nosso tópico 1 vai falar sobre os inimigos se unem contra Israel. E o subtópico 1 vai falar sobre a inveja dos inimigos. E chama a atenção aqui também o fato de os inimigos eles se unirem em prol de tentar destruir o povo de Israel. Eles deixaram de lado as indiferenças, as desavenças, as guerras, deixaram todas as barreiras de lado para se unirem a fim de combaterem o povo de Israel. É interessante observarmos que, às vezes, essa união não ocorre no meio do povo de Deus. Infelizmente, há muitas intrigas, há muitas fofocas, há muitos disse-me-disse. Tudo isso atrapalha o crescimento do reino de Deus. Por isso que o próprio Senhor Jesus, lá em Lucas 16, versículo 8, ele vai falar que os filhos deste mundo, eles são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Por quê? Aqui observamos que os adversários, os inimigos, eles se uniram para destruir o povo de Israel. Enquanto que, às vezes, na casa do Senhor, não ocorre união. Ocorre a competitividade, ocorre as fofocas, as desavenças. E vamos notar que o inimigo ele se une para desestabilizar a obra de Deus. Então o adversário ele não quer o crescimento da obra de Deus. Ele quer que a obra de Deus fique parada. É interessante observarmos que o adversário ele mudou a sua estratégia de atingir o povo de Deus. Se o jovem procurar ler livros sobre a história das igrejas, vamos notar que antigamente o adversário ele queria derrubar os templos, queimava. Só que hoje é diferente. Hoje o adversário ele entra nas igrejas para provocar justamente isso, desunião, confusão, tudo para quê? Desestabilizar a obra de Deus. Outro ponto importante a ser destacado é que quando a bênção de Deus ela estava para alcançar o povo de Deus, aí que houve essa organização dos inimigos a fim de destruir o povo de Deus. A nos mostrar que quando estamos perto de alcançar a nossa bênção, é o momento que mais precisamos estar vigilantes. Porque é aí que o nosso adversário de nossas almas, o inimigo de nossas almas, ele vai fazer de tudo para que nós não recebamos as bênçãos de Deus. No subtópico 2 vai falar sobre os inimigos são numerosos. Por quê? De acordo com pesquisas feitas, a união desses povos somou 31 reinos. Então, era muita gente para atacar o povo de Deus. Numericamente falando, e belicamente falando, Israel estava para ser derrotado, porque os adversários eram numerosos. E hoje também não é diferente, a nos mostrar que o povo de Deus, em regra, é minoria. Por quê? Porque o próprio Senhor Jesus fala que o caminho ele é estreito, a porta é estreita, a nos mostrar que no céu não vamos entrar de qualquer maneira. Não vamos entrar com as nossas bagagens cheias de imundície, de pecado, de coisas que desagradam ao Senhor Jesus. A diferença hoje é que um evangelho que, infelizmente, é pregado em muitas igrejas, e até muitos líderes aceitam, é o evangelho do venha como estás e permaneça como estás. Ou seja, a pessoa vem do mundo carregando costumes, carregando práticas
E a pessoa vem para a igreja sem essa preocupação de ter que renunciar. Então, o povo de Deus, em regra, ele é a minoria. Por quê? Porque viver no mundo, no padrão do mundo, não exige nenhum esforço. É a porta larga. O mundo, ele age dessa maneira. Você gosta de falar palavrão? Pode continuar falando palavrão. Você gosta de beber? Não tem problema. Pode continuar bebendo. Você gosta de fumar? Não tem problema. Pode continuar fumando. Você gosta de viver na fornicação? Continue fornicando. Você gosta de viver no adultério? Pode permanecer. Afinal de contas, isso não tem nada a ver. Não tem nada demais. Infelizmente, esses tipos de expressões são até mesmo utilizadas no meio do povo de Deus, onde as pessoas outrora achavam errado e hoje acham que é certo. Vivemos um tempo de inversão de valores, onde o certo tornou-se errado e o errado passou a tornar-se certo. Só que a Bíblia, ela jamais muda. A palavra de Deus pode passar o tempo que for, ela jamais mudará. O que outrora era pecado, permanece sendo pecado. Então, não importava o tamanho do exército reunido na coligação, pois Deus estava ao lado do seu povo. A nos mostrar também que, para Deus, não importa quantidade. O que importa para Deus é qualidade. Volta e meia saem por aí pesquisas, levantamentos, de que está havendo um crescimento dos evangélicos. Mas eu, particularmente, não acredito e não vejo esse crescimento de maneira qualitativa. Por quê? Porque as pessoas vêm de uma forma do mundo e permanecem com essas práticas no meio do povo de Deus, desagradando ao nosso Deus. Então, em regra, o povo de Deus é minoria. O subtópico 3 vai falar que o mal atua em várias frentes. Vai falar que eles atacaram de modo ardiloso, de modo mentiroso e com astúcia, que quer dizer artimanha e sagacidade. Então, jovem, é importante nós estarmos alertas, porque a Bíblia nos mostra que o adversário de nossas almas, ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. No livro do Gênesis, temos lá a tentação de Eva, e o adversário simplesmente mostrou um fruto para ela, falou verdades aparentemente não conclusivas, e Eva olhou aquele fruto, achou bom e comeu. Então, assim como Eva foi iludida, assim como Sansão também foi iludido, nós precisamos estar vigilantes. É por isso que é dito, se nós quisermos vencer o mundo, vencer a carne e o inimigo de nossas almas, precisamos ter vigilância. O salmo que é bastante conhecido por todos, que é o Salmo 91, vai nos mostrar diversas setas que o adversário tenta nos atingir de dia e de noite, a nos mostrar que ele não dorme. Ele está 24 horas por dia pelejando e tentando encontrar uma brecha para nos destruirmos. Então é importante nós estarmos vigilantes. No tópico 2 vai falar sobre a astúcia dos gibeonitas. E o subtópico 1 falará sobre as aparências enganam. A gente escuta falar aquela frase que não devemos julgar o livro pela capa, a nos mostrar que nós precisamos examinar o conteúdo antes de nós darmos algum veredito, tomarmos alguma posição. Por quê? Eles se disfarçaram muito bem. E nós lemos no nosso texto bíblico que eles se vestiram, eles foram atores. Eles se vestiram de uma maneira que conseguiram enganar um líder militar que era Josué. Então, eles colocavam sapatos velhos, eles colocaram sacos velhos sobre os jumentos, rotos, remendados. Então, eles fizeram um figurino de forma para mostrar para Josué que eles vieram de longe, sendo que, na verdade, eles eram povos vizinhos. Então, eles se disfarçaram muito bem.
E é essa mesma estratégia que o diabo utiliza. Ele sempre vai nos mostrar o lado bom da coisa. Ele nunca vai mostrar as consequências dos atos. Assim como ele mostrou para Eva aquele fruto, mas não mostrou a consequência se ela comesse aquele fruto, mesma coisa ocorre hoje. É por isso que o jovem tem que estar vigilante, porque existem amizades que não são de Deus nas nossas vidas e que nós precisamos abandonar essas amizades. Pessoas que te fazem convites para você ir para uma festa, para uma boate, oferecem uma bebida, um cigarro, e dizendo que tem nada a ver, pode usar, não tem problema. Precisamos estar vigilantes, porque o adversário de nossas almas, o diabo, ele sempre vai nos mostrar o lado bom das coisas, mas nunca vai nos mostrar as consequências que isso vai levar. No subtópico 2, vai falar que a armadilha é descoberta. É dito que depois de 3 dias, após fazer o concerto, o povo ele vai reclamar com os príncipes, vai reclamar com a liderança. E vamos notar que aqui que Deus não se irou, porque era uma indignação justa a nos mostrar que liderança, pastores, precisam ser vigilantes, precisam pedir direção a Deus. O grande erro que Josué cometeu, que está lá no versículo 14, que vai dizer que não pediram conselho ao Senhor. Então aqui está o grande erro que Josué cometeu. Não pediu direção ao Senhor e fez um pacto, fez um juramento com o nome do Senhor. E ele teve que arcar com as consequências, teve que cumprir, mesmo depois que ele descobriu. Por quê? Porque o povo de Deus, isso aqui é interessante você também observar. Deus havia prometido dar a terra para o povo? Havia prometido. Só que o povo de Israel se contentou com a oferta que os gibeonitas fizeram. Deram alguns alimentos, algumas coisas, e eles aceitaram. Então Deus queria dar muito mais. Não somente aquilo que os próprios gibeonitas haviam dado. Deus queria dar a terra. Deus queria dar tudo para o povo de Israel. Só que o povo não, a liderança, Josué, não pediu direção ao Senhor. Então, por isso, eles caíram nessa armadilha, mas depois de 3 dias, a descoberta dessa armadilha, a mostrar que a mentira, ela nunca prevalece. A verdade vence sempre. Pode levar o tempo que for, que a pessoa possa estar mentindo, mas uma hora a verdade ela vem à tona. Subtópico 3 vai falar sobre a manutenção da aliança. E foi o que eu disse agora há pouco. Josué teve que cumprir com o seu pacto, com a sua promessa feita. Por quê? Antigamente as pessoas levavam muito a sério o juramento. Ainda que Josué tenha errado de não ter pedido a direção a Deus e feito o juramento com o nome do Senhor, eles entendiam porque não podia usar o nome de Deus em vão. Então, foi preciso manter a aliança, pois juraram pelo nome do Senhor. Ainda que o povo criticou, ainda que o povo dissera assim, eles nos enganaram, merece morrer. Mas Josué manteve a sua palavra, a nos mostrar que você líder, você pastor, não deve ceder à pressão do povo. Não deve mudar os valores e princípios bíblicos, buscando agradar à vontade do povo. Josué manteve a sua palavra. Então, infelizmente, o próprio comentarista vai colocar aqui também que muitas vezes nos comprometemos, nós fizemos uma promessa ao Senhor, e depois que alcançamos, nós não cumprimos o nosso voto com Deus. Então, às vezes nos esquecemos. Então, toda vez que você fizer um voto com Deus, cumpra com esse voto. Cumpra. É importante entender isso. Faça voto se você vai cumprir esse voto. Se do contrário, não faça voto com Deus. E é interessante notarmos também que vivemos um tempo onde alianças de casamento têm sido frequentemente vilipendiadas. Vivemos um tempo em que as pessoas quebram o seu juramento.
prometem, né, amar, respeitar, até que a morte se separe, e por uma pequena situação, um desentendimento, um desacordo, já querem logo divorciar. A Bíblia deixa claro que Deus, ele odeia o divórcio. Então, aqui é importante destacar, você jovem solteiro, você jovem, precisa ter vigilância. Precisa ter cuidado. Antes de qualquer tipo de relacionamento, peça a direção ao Senhor, se é da vontade dele ou não. E no tempo certo você vai casar. Não fique com pressa de querer casar logo, porque há um jargão que dizem por aí, que eu sou completamente contra, que dizem que jovem cristão não pode namorar muito tempo, porque senão vai abrasar. Ora, se um homem de Deus, se uma jovem de Deus se unem debaixo do propósito de Deus, jovens que procuram orar antes de, né, saírem, sempre que um vai à casa do outro, faz uma oração, que tem um devocional com Deus, eles vão estar alimentando o espiritual e a carne não vai falar mais alto. Então, às vezes a gente vê ocorrendo no meio evangélico muitos divórcios por isso, porque a sociedade impõe pressão. A pessoa já mal começou a namorar, já querem que a pessoa noiva. A pessoa noivou, já querem que case logo. Casou, já querem que tenha filho. Então as pessoas costumam determinar tempos para as coisas. E aí as pessoas não se conhecem direito, e a conclusão e o resultado são divórcios. Mas a Bíblia deixa claro que Deus odeia o divórcio. No tópico 3 vai falar sobre uma história de juízo e misericórdia. E o subtópico 1 vai falar sobre os gibeonitas, eles são punidos. E a punição que eles receberam foi de serem rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor. Então é interessante notarmos que vivemos tempos difíceis e trabalhosos, em que os espíritos enganadores têm tentado destruir a igreja e a fé dos crentes, trazendo heresias, modismos e uma pseudo-espiritualidade. Então, é importante nós estarmos vigilantes e buscando ao Senhor o tempo todo. Então, os gibeonitas eles foram punidos a mostrar que todo mal traz consequência. Toda e qualquer atitude que nós possamos tomar sempre acarretarão consequências. Então, e essa maldição que foi lançada sobre os gibeonitas, ela vai confirmar, reforçar as maldições que foram proferidas por Noé sobre os descendentes de Cão. Lá em Gênesis capítulo 9, versículos 23 ao 25, vai mostrar essa maldição que foi lançada sobre a família, sobre a descendência de Cão. Mas vamos notar no subtópico 2 que houve uma significativa mudança. Então Josué, curiosamente, os puniu e ao mesmo tempo os abençoou. Por quê? Eles ficariam para sempre servindo a casa do Senhor, a nos mostrar que a justiça de Deus atua sempre em favor daqueles que estão arrependidos, como neste caso os gibeonitas. Eles se arrependeram do mal deles. A preocupação deles era que eles fossem destruídos. Ao invés deles procurarem orar ou tentar fazer algum tipo de acordo com Josué, até fizeram um acordo, mas de forma errada. Mas eles fizeram esse engano porque eles temeriam, que eles sabiam que já o povo de Israel já havia vencido Jericó e Ai. E eles seriam próximos a serem vencidos. E sabiam que Deus estava com eles. Mas eles agiram errado. Mas se arrependeram dos seus pecados. A nos mostrar que Deus sempre concede uma oportunidade para aqueles que se arrependem. Como foi o caso deles que se arrependeram do mal que fizeram. Então, toda pessoa que se arrepende, ela alcança a misericórdia do Senhor. Então aqui vemos a manifestação da graça de Deus em favor dos gibeonitas. No subtópico 3 vai falar sobre bênção
vai falar sobre bênção no lugar da maldição. E vai falar que os gibeonitas se transformaram em uma bênção para Israel. Deus tem poder de fazer com que os nossos adversários, quando eu falo adversário, eu falo de pessoas que estão sendo instrumentalizadas por Satanás para transformar essas pessoas em bênçãos. Eu fico vendo por aí muitas pessoas orando: ah, Senhor, mata fulano, destrói, acaba. E vemos que esse tipo de oração não são aceitas por Deus. Por quê? Temos exemplo de Paulo. Paulo antes era Saulo, era perseguidor do povo de Deus, mas se converteu e se tornou uma bênção na mão de Deus para o seu povo também. Então, temos que orar por essas vidas, por aqueles que nos perseguem, por aqueles que tentam nos destruir. Temos que orar para que essas pessoas também se tornem bênçãos nas mãos do Senhor. Então, aprendemos com tal episódio que misericórdia divina, ela triunfa sobre o juízo. Assim como Jericó, Deus deu tempo para que o povo se arrependesse, mas lá eles não se arrependeram. Aqui foi diferente. Aqui os gibeonitas fizeram mal, mas depois se arrependeram, alcançaram a misericórdia de Deus e transformaram a maldição em bênção nas suas vidas. Então, Deus percebeu que nos corações os gibeonitas tinham o desejo de submeterem-se ao Senhor. Que está lá em Josué capítulo 9, versículos 24 e 25. Então, eles demonstraram, um ponto importante também ser falado, que eles demonstraram temor a Deus. Por isso que eles transformaram essa maldição em bênção pelo fato de terem temor ao Senhor. E a Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E vivemos um tempo onde as pessoas não têm tido temor ao Senhor. E o povo de Gibeão demonstrou para nós que é importante temermos ao Senhor, obedecermos a sua palavra. Então, aprendemos na lição de hoje que antes de tomarmos qualquer tipo de atitude, precisamos pedir direção ao Senhor, para que nós possamos alcançar as bênçãos do Senhor nas nossas vidas. E assim nós finalizamos a nossa lição de número 9. E eu vou estar colocando para vocês o questionário, as respostas, vou colocar na descrição do vídeo. Espero que vocês possam ter entendido a lição. Não se esqueça de se inscrever no canal, ative as notificações, deixe o seu like e compartilhe este estudo para que outros jovens também possam aprender as nossas lições bíblicas do currículo de jovens. E na semana que vem vamos estudar sobre as lutas dos hebreus no tempo da conquista. Lição de número 10. Aguardo vocês. Um forte abraço. Deus abençoe vocês.